Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto numa das histórias de fé mais poderosas e emocionantes de todas as escritoras. Neste nosso estudo visual, vamos explorar o capítulo 20 de 2 Crônicas e entender de verdade como batalhas tão antigas trazem lições que se aplicam perfeitamente ao nosso dia a dia. Então vamos juntos descobrir o que acontece quando a força humana acaba e a intervenção de Deus passa a ser a nossa única saída. Para começar, a gente precisa encarar uma pergunta bem profunda. O que nós fazemos quando aquele medo paralisante toma conta? Essa é daquelas questões que tocam bem lá no fundo da nossa condição humana, né? Afinal, todo mundo em algum momento da jornada se depara com obstáculos que parecem montanhas intransponíveis e que nos deixam sem reação. A história que vamos analisar agora não esconde essa realidade. Muito pelo contrário, ela começa exatamente no ápice do desespero de uma nação inteira. Parte 1. O medo diante do inimigo, enfrentando uma coalizão impossível. Olha só o contexto. O rei Josafá tinha acabado de implementar reformas espirituais gigantescas em Judá. As coisas pareciam estar indo super bem, até que de repente vem uma notícia devastadora. Uma coalizão militar enorme formada por moabitas, amonitas e miunitas estavam marchando contra Jerusalém. Eram inimigos muito maiores e muito mais fortes. E o texto bíblico é maravilhoso na sua honestidade ao dizer que Josafá teve medo. Mas é essencial a gente entender que esse medo não era covardia, tá? Era simplesmente uma reação humana natural que serviu perfeitamente para quebrar qualquer ilusão de que eles poderiam resolver aquilo sozinhos. E aqui a gente vê um contraste impressionante. De um lado, a gente tem a reação humana padrão para uma crise. Entrar em pânico total, tentar costurar alianças políticas de última hora ou raspar o tacho para formar um exército. Mas do outro lado, vemos a escolha do rei, a reação espiritual. Ao invés de deixar o medo sufocar a fé, o medo serviu como um alarme apontando para Deus. Ele não tentou fingir que era forte, ele proclamou um jejum e buscou a soberania de Deus, usando a própria fraqueza para se apoiar totalmente no Senhor. Parte 2. Busca pelo socorro divino. A anatomia de uma resposta espiritual. Vamos ver como essa liderança espiritual funcionou na prática. Foi uma resposta imediata e muito organizada. Primeiro passo. Um jejum nacional foi proclamado. Segundo, pessoas de todas as partes de Judá se reuniram. E o terceiro passo, eles foram orar no templo. O relato nos mostra que o povo foi em peso. Imagina a cena emocionante. Famílias inteiras, mulheres, os mais velhos, até as crianças, todo mundo de pé no pátio do templo, com um único propósito, buscando o socorro do Senhor dos Exércitos. É a imagem perfeita de uma rendição coletiva. E no meio dessa multidão, o Josafá faz uma oração tão sincera, mas tão sincera, que culmina nessa frase absolutamente poderosa. Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em ti. O segredo está justamente aí. Reconhecer que a gente é pequeno é, na maioria das vezes, o primeiro passo para ver a grandeza de Deus agir. Eles literalmente não faziam ideia do que fazer, mas sabiam perfeitamente para onde olhar. Parte 3. A resposta de Deus. A garantia profética. Bom, depois de uma entrega tão genuína, tudo muda de figura. Pensa no silêncio que devia estar naquele templo. Milhares de pessoas numa tensão absurda, só aguardando. E, de repente, o Espírito Santo vem sobre um homem chamado Jaaziel, um levita que estava no meio da multidão. Ele não era o rei, não era o sumo sacerdote, mas foi um instrumento escolhido ali na hora para trazer um conforto divino e revelar uma estratégia que ia contra toda e qualquer lógica humana. E a mensagem que ele traz é esta: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa é com certeza uma das garantias mais acolhedoras de toda a Bíblia. Bem no meio da tempestade, o próprio Deus toma a frente da batalha. É como se ele dissesse: gente, essa guerra não é de vocês. Fiquem firmes e vejam a minha salvação. Parte 4. Louvor antes da batalha. Fé em ação. E como é que a gente reage depois de receber uma promessa dessas? É aqui que a história fica ainda mais fascinante. Na manhã seguinte, bem cedinho, o povo vai para o deserto. E o rei se levanta com essa exortação maravilhosa. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. É um chamado urgente para agir com base na palavra de Deus. A verdadeira proteção deles não estava nas espadas ou nos escudos, mas na certeza inabalável do que Deus tinha prometido. O que acontece em seguida é o melhor exemplo do quanto a lógica divina é diferente da nossa. Ao invés de colocar os soldados de elite na linha de frente, adivinha o que o rei faz? Ele coloca um coral.
É isso mesmo. Os cantores vão na frente do exército, marchando para o deserto, armados única e exclusivamente com louvores, cantando "Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre". Militarmente falando, é loucura. Espiritualmente falando, é a arma mais poderosa que existe. Parte 5. A vitória do Senhor. Livramento no Vale da Bênção. E vamos conferir a linha do tempo desse milagre. Logo de manhã, assim que o povo começou a cantar e a adorar, o Senhor causou emboscadas contra a coalizão inimiga. O resultado foi um caos total entre eles. Os inimigos ficaram tão confusos que começaram a lutar entre si até a destruição completa. O povo de Judá não precisou mover uma palha para lutar. Quando chegaram lá, a quantidade de despojos era tão gigantesca que eles levaram 3 dias inteiros só recolhendo tudo. No quarto dia, todos se reuniram para agradecer a Deus num lugar que ficou para sempre conhecido como o Vale de Beraca, ou seja, o Vale da Bênção. Parte 6. Aplicações para a vida cristã. 8 lições para a nossa jornada espiritual. A verdade é que 2 Crônicas 20 é um capítulo repleto de lições espirituais e aplicações práticas para a vida cristã. Vamos explorar algumas delas bem de perto, começando por estas 4 primeiras. Número 1. Confiança em Deus em tempos de crise. Quando Josafá soube do exército gigante, a primeira reação foi buscar o Senhor em oração no verso 3. Isso ensina a gente a sempre recorrer a Deus na dificuldade, confiando que Ele tem o controle de tudo. Número 2. O poder da oração coletiva. O fato de todo Judá jejuar e orar junto no verso 4 demonstra a força da unidade da igreja clamando pela intervenção divina. Número 3. Reconhecimento da soberania divina. O rei começa a oração exaltando o poder de Deus sobre as nações, no verso 6, um lembrete para a gente sempre focar na grandeza de Deus quando formos orar. E número 4, dependência total de Deus. No verso 12 fica claro que eles não têm forças e que os olhos estão postos nele. Uma lição essencial sobre depender do Senhor quando a gente se sente totalmente impotente. E continuando, temos as nossas 4 últimas aplicações espirituais para fechar esse ciclo. Número 5, a resposta divina. Deus responde assegurando que a batalha é dele, nos versos 15 a 17, mostrando que muitas vezes a gente só precisa deixar Deus lutar as nossas lutas. Número 6, louvor antecipado. Eles louvaram antes de ver o resultado, nos versos 18 a 22. Louvar a Deus antecipadamente é o maior ato de fé que a gente pode ter. Número 7, vitória sem luta física. Eles não precisaram levantar uma espada, pois Deus trouxe a confusão aos inimigos, nos versos 22 a 24. Isso ilustra claramente que Deus opera milagres ao nosso favor quando a gente confia. E por fim, número 8, gratidão após a vitória. Nos versos 27 e 28, o povo volta para casa celebrando e agradecendo. A gente nunca, jamais deve se esquecer de agradecer a Deus depois de recebermos uma bênção. Essas aplicações destacam como enfrentar desafios com fé, oração e louvor, confiando na intervenção de Deus. E depois de mergulharmos em tanto aprendizado espiritual, a gente convida a todos que estão nos acompanhando a fazerem juntos e com muita reverência esta oração. Querido Deus, assim como o rei Josafá, reconhecemos que muitas vezes enfrentamos batalhas que parecem impossíveis de vencer por nossas próprias forças. Hoje, colocamos nossa confiança em Ti, sabendo que és soberano sobre todas as coisas. Ajuda-nos a buscar-te em oração e a unir nossos corações em louvor, mesmo antes de vermos a vitória, que possamos depender completamente do Teu poder e sabedoria, confiando que Tu lutas por nós. Agradecemos antecipadamente pela Tua intervenção e prometemos sempre Te louvar e agradecer por Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Para encerrarmos o nosso estudo reflexivo de hoje, fica uma provocação para levarmos para o coração. Quem, na nossa vida, na nossa família ou no nosso trabalho, precisa ouvir hoje que a batalha é do Senhor? Muitas vezes, tem gente bem do nosso lado enfrentando guerras silenciosas que parecem impossíveis de vencer. Compartilhe esta mensagem de esperança e fé hoje com essas pessoas. Que essa explicação possa levar luz e conforto para quem mais precisa. Um abraço muito forte e que a gente mantenha sempre os nossos olhos fixos no Senhor. Até a próxima!